temos a oportunidade de exaltar o nome dEle, de reconhecer que Ele é Deus, que Ele é Senhor das nossas vidas, e nós completamente dependentes dEle, amém? Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, e eu convido você para abrir a tua Bíblia, por gentileza, aos Filipenses, capítulo 3, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, nós leremos versículos 12 ao 14, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Em busca do prêmio, é o título da nossa reflexão dessa manhã. Vamos ler, diz assim a palavra: não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar a Deus, irmãos. Vamos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração, que fale às nossas vidas através dessa palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, estamos na Tua presença, Senhor. Estamos agradecidos, ó Deus, porque estamos na Tua casa, estamos Te louvando, estamos Te adorando, estamos exaltando o Teu nome. E a nossa alegria é maior ainda, Senhor, porque a gente está chegando no final do ano, nós estamos vivenciando os últimos momentos do ano de 2020, e este é o último sábado do ano, e a gente termina o ano na Tua presença, Senhor. A gente está finalizando o ano, adorando ao Senhor, buscando ao Senhor, adorando o Senhor mais e mais, na Tua gloriosa presença, na comunhão dos irmãos, e isso é maravilhoso, Pai. E nós Te rendemos graças e louvores por isso. Eu quero pedir, Pai, no nome de Jesus, que nesse momento o Senhor fale conosco através da palavra. O Senhor já tem falado através dos louvores, já temos percebido a Tua presença em nós, em nossos corações, em nosso meio. Mas a gente pede que o Senhor continue falando ao nosso coração, pois nós precisamos de Ti, Senhor. E que o Senhor nos dê a direção, Pai, que precisamos para prosseguirmos segundo a Tua vontade, segundo os Teus propósitos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Que a paz de Cristo Jesus esteja reinando no coração de cada um dos irmãos, irmãs, né? Participantes do nosso culto aqui de forma presencial e também de forma online, aqueles que estão em outros lugares e têm a oportunidade de acessar a internet e participar conosco do culto de maneira online. Isso é muito bom ter cada um de vocês presentes, participando, amém? Glória a Deus. Estamos realmente no finalzinho do ano de 2020, né? Para quem gostaria de fazer alguma coisa em 2020, está acabando o seu tempo, viu? Tem pouquinho tempo. Daqui menos de uma semana, né? Nós já estaremos no ano de 2021. E eu gostaria de, nesta oportunidade, pensar um pouquinho com os irmãos a respeito desse tema, em busca do prêmio. Pensar um pouco, a partir do texto bíblico que nós lemos, pensar um pouco a partir de alguns pensamentos que nós percebemos aqui no apóstolo Paulo, um homem de extrema experiência, um homem muito usado por Deus em toda a trajetória da sua vida, um homem que tem uma história até o caminho de Damasco e que tem outra história a partir desse dia, a partir dessa data, a partir desse encontro que ele teve com o Senhor Jesus. E eu gostaria de pensar um pouquinho com Paulo e conosco mesmo, em relação à nossa vida, em relação
aos nossos propósitos, aos nossos objetivos. Quando nós dizemos em busca do prêmio, nós estamos falando do grande prêmio. Nós estamos falando da vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas é óbvio que a gente tem outros objetivos. A gente pode pensar nesse prêmio como objetivo de vida, como propósito de vida, para os nossos dias, para a nossa atualidade, para o tempo em que nós estamos vivendo. Mas é óbvio que o maior deles, o grande objetivo da nossa vida, é esse grande prêmio que é a vida eterna em Cristo Jesus. E é isso que Paulo vai falar aqui. Então, Paulo ele deixa muito claro aqui nesse texto que ele tem um objetivo. E ele tem um objetivo muito bem definido. Um objetivo que é a vida dele. E esse objetivo é exatamente alcançar o prêmio. Versículo 12, Paulo vai dizer: não que eu já a tenha alcançado, ou que seja perfeito. Ele diz: eu ainda não alcancei o prêmio. Esse prêmio, que é a vida eterna em Cristo Jesus, que é a salvação, um assunto que já foi muito bem falado aqui nos últimos dias, inclusive no domingo passado o pastor Moisés pregou sobre isso, uma mensagem maravilhosa, e na mensagem ele traçou aí o processo de salvação pelo qual nós estamos nele, né? E ele trouxe para nós aí os pontos principais desse processo de salvação, que é a justificação que Jesus já fez por nós, a santificação, o momento em que nós estamos vivendo, e a glorificação quando Jesus voltar, que vai acontecer na vida de todos nós. Não é necessariamente ou diretamente sobre isso que eu pretendo falar, na verdade é sobre apenas esse último ponto, que é a glorificação, mas pensar aqui a partir desse texto, a partir do que Paulo traz para nós. Parece uma contradição quando Paulo diz: eu não julgo que eu haja alcançado. Paulo não tem certeza da salvação dele, ele está falando aqui de vida eterna, de salvação, ele não tem certeza da salvação dele? Será que ele tem dúvida de que no final ele será salvo? Será que ele está com uma crise espiritual, uma crise no que se refere a essa questão da salvação? Quando ele diz: eu não julgo que haja alcançado, eu não alcancei ainda, eu não sou perfeito, ele está com dúvida? Na verdade não, irmãos, não é isso que Paulo quer dizer. Paulo está dizendo o seguinte, ele está trazendo para nós aqui a ideia, não da dúvida em relação à salvação, mas ele está dizendo o seguinte: o Senhor Jesus já morreu por mim na cruz do Calvário, ele já me chamou para a salvação, eu já estou no caminho, mas, porém, eu preciso permanecer até o final para me receber esse grande prêmio. Eu não posso arredar o pé, eu preciso permanecer até o final. Eu entendo que a ideia de Paulo aqui é unicamente essa: eu preciso permanecer até o final, porque o meu prêmio está lá no final, pastor Moisés. Eu acho que é isso que ele quer dizer para nós. E é baseado nisso que eu quero pensar com você, refletir com você sobre esse texto de Paulo. Ele traz para nós: mas vou prosseguindo. Eu não alcancei ainda, mas eu estou prosseguindo com o objetivo de alcançar. Então, Paulo tem um objetivo definido. E o objetivo dele é continuar em busca do prêmio, da tão sonhada salvação, vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é também o seu objetivo? Amém, irmãos? Amém. É o nosso objetivo, é claro, logicamente. Mas, para falar sobre esse objetivo que está no tempo futuro de Paulo, ele está falando de uma coisa que está lá na frente, que está no futuro. Para falar sobre o futuro, é interessante que Paulo faz uma análise do passado primeiro. Antes de visualizar o futuro dele, ele reflete sobre o seu passado. E é importante que nós também façamos essa reflexão do nosso passado. O que Paulo fala aqui a respeito do passado dele?
nessa carta aos Filipenses. Ele diz, ele vai trazer para nós algumas das suas credenciais do passado dele. Ele vai trazer para nós algumas coisas que fizeram dele um homem importante. Algumas coisas que fizeram dele um homem de nome. Um homem lembrado pelo seu povo, pela sua nação, pela instituição da qual ele fazia parte. E Paulo traz essas credenciais. Ele traz, vamos ler aqui, a partir do versículo 5. A partir do 4. O 4 ele diz, se bem que eu poderia até mesmo confiar na carne, ou seja, confiar em mim mesmo, confiar no meu corpo. Se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu. Na verdade, Paulo está dizendo, eu já fiz isso. Eu já confiei em mim mesmo. Eu já me achei. Eu já pensei que eu era o cara. Eu já confiei nas minhas próprias forças. Eu já confiei na minha própria sabedoria. Paulo já foi prepotente. Paulo já foi um homem quase que sem humildade, vamos dizer assim. Paulo já se apoiou muito no seu conhecimento, na sua estrutura eclesiástica, na sua estrutura familiar, na sua linhagem. Paulo tinha uma série de coisas favoráveis para ele ser um prepotente, para ele não ter humildade, e ele de fato vivenciou isso lá no passado. Antes do caminho de Damasco, Paulo vivenciou essas coisas. Ele diz, eu já me apoiei na minha carne. Eu já achei que eu poderia fazer as coisas sozinho, que eu tinha condição suficiente para decidir a minha vida, para tomar as minhas decisões, para seguir os meus propósitos sozinho, sem mais ninguém. Além disso, Paulo diz, eu fui circuncidado ao 8º dia. Ou seja, eu nasci dentro da lei, a lei se cumpriu em mim, eu faço parte da lei, eu sou alguém que nasceu dentro dos princípios estabelecidos pela sociedade judaica. Eu tenho origem judaica. Paulo diz, eu cumpri a lei. Ele diz que ele era da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Ou seja, ele está falando da linhagem dele, o que era considerado algo extremamente importante para os judeus. Teria que ter descendência para ser de fato um judeu. E ele é de uma descendência importantíssima, a tribo de Benjamim era uma das mais importantes. A tribo que vai surgir Davi e posteriormente a promessa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Mas Paulo, ele se apoia nessas suas credenciais, ele diz, no tempo antes, o tempo antes de conhecer Jesus, antes de encontrar com Cristo no caminho de Damasco, ele acha que essas credenciais eram importantes para ele. Ele diz que ele foi considerado irrepreensível, segundo a lei. Você acha que é mole isso? Que é pouca coisa? Ser considerado irrepreensível? Alguém que não precisa ser repreendido, isso por quê? Porque ele era correto, ele era um homem de fato obediente à lei. Paulo diz que ele cumpriu a lei, foi considerado irrepreensível, e ele diz que ele perseguiu a igreja. Em nome dessa lei, em nome de um conjunto de regras, além da Bíblia, além dos mandamentos de Deus, mais um monte de regras estabelecida pelo judaísmo, pelo farisaísmo,
Ele obedecia tudo isso, ele tirava de letra tudo isso, ele cumpriu com tudo isso. Em nome dessas leis, ele foi perseguidor da igreja. E aí, eu quero chamar a sua atenção para o versículo 7 e 8, que Paulo fala para nós. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Paulo está dizendo tudo isso, irmãos, parecia ser lucro, parecia ser boa coisa, parecia ser algo muito importante para a minha vida. Parecia, porque no dia que eu me encontrei com Jesus no caminho de Damasco, eu percebi que isso não tinha valor algum para mim. Que o que de fato tem valor é Jesus. É a glória dele, é a majestade dele, é a graça dele sobre a minha vida, é isso que tem valor. Louvado seja Deus. Versículo 8, ele vai ao extremo dessa consideração. Ele vai dizer, sim, de fato, também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Glória a Deus. Todas as coisas são perdas comparadas ao conhecimento de Jesus, ou seja, tudo que eu conheci, toda a minha formação, formado aos pés de Gamaliel, conhecimento de sobra. Para aquela época, irmãos, Paulo, ele seria formado na melhor universidade do mundo. Na melhor universidade do mundo. E ele tinha todo esse conhecimento, ele tinha todas essas informações, mas ele agora chega a dizer que depois de conhecer Jesus, tudo isso para ele não tem muita importância como tinha antes. O que importa para ele é Jesus. Essas coisas, esse conhecimento, em relação ao conhecimento de Jesus, não dá para comparar. É o que Paulo diz para nós aqui. Comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. E aí ele finaliza o versículo dizendo assim, eu as considero como esterco para que possa ganhar Cristo. Amém, irmãos? Eu as considero como esterco. Isso é o extremo, irmãos. Paulo está falando de coisas importantíssimas. Ele está falando de conhecimento dele, da formação dele. Ele está falando da circuncisão dele. Ele está falando da linhagem dele, judaica, que é extremamente importante. Da tribo de Benjamim. Ele está falando de todo o conhecimento que ele teve no farisaísmo, no judaísmo. Ele está considerando tudo isso. Mas ele está dizendo, tudo isso para mim é como se fosse esterco. O Paulo está falando do passado dele. O passado de Paulo, para ele, não tem muita importância na vida dele. Apesar de ser um passado ligado à religiosidade, mas apenas religiosidade. Apesar de ser um passado de conhecimento da palavra de Deus, mas não tinha Cristo. Então era incompleto. Mas Paulo, ele diz que, além de tudo isso, ele tem um passado de perseguição à igreja e ele não quer lembrar disso. Ele não gosta de lembrar disso. Ele sofre quando ele lembra o que ele fez à igreja. Quando ele participou de terríveis perseguições à igreja. Quando ele participou, inclusive, da morte de servos do Senhor. Em nome da lei da qual ele obedecia. Estevão, por exemplo, quando foi apedrejado, a palavra de Deus diz que Paulo participou disso. Ele estava lá, ele participou desse negócio. Então, meus amados irmãos, o passado de Paulo não tem muita importância para ele. Ele repudia o seu passado. E ele pretende, parece aqui, esquecer o seu passado. Quando ele diz, no versículo 13, ele vai dizer, irmãos, não penso que eu já tenha alcançado, mas faço o seguinte, esquecendo-me das coisas, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás.
ele diz: eu quero esquecer o meu passado, eu quero esquecer o que ficou para trás. Eu queria pensar com você, como foi o seu passado? Como foi o seu passado? Foi um passado de glória? Ou não foi um passado de glória, assim como não foi o de Paulo? O que você pode lembrar do seu passado? Algo bom ou ruim? Para muitos, assim como Paulo, o passado, lembrar o passado é sofrer, é padecer, porque trata-se de um passado de erros, de falhas, de pecados, de dureza de coração, e etc. E para muitos que vivenciou esse passado, não gostam de lembrar. Eu percebo, já ouvi várias pessoas dizerem: por que eu não conheci Jesus antes? Por que eu não aceitei Jesus antes? Eu já ouvi também várias pessoas usarem a expressão: o meu passado foi perdido. Enquanto eu vivi sem Jesus, foi perdido o meu passado. Já ouvi muita gente falar isso. E de fato é. Mas, se a gente pensar agora, trazendo agora mais para os nossos dias, nós estamos terminando o ano de 2020, daqui a pouco 2020 será passado para nós. Semana que vem, 2020 já é passado. Por enquanto, ainda é presente, mas vamos considerar que 2020 já era, já passou, porque já está terminando mesmo. Como é que foi 2020? A gente já ouviu aqui mensagens de análise que foi feita em relação ao ano. Foi de fato um ano difícil, um ano atípico, como a gente ouve as pessoas dizerem o tempo todo, um ano de pandemia, um ano onde fomos restritos a uma série de situações, a uma série de coisas, um ano bastante anormal, um ano de perdas, um ano de tristeza, um ano de angústia, um ano complicado, né, irmãos? Foi um ano bastante complicado. Eu queria dizer para você o seguinte, que apesar de o passado ele ser considerado por Paulo algo que não tem mais importância, mas se a gente partir do ponto de vista de que o passado ele tem sim algo positivo a nos apresentar, a nos trazer, que é uma coisa chamada experiência. É com o passado que nós aprendemos uma série de coisas. É com o passado que nós aprendemos a viver o nosso presente e o nosso futuro. O passado, então, sem Cristo, de fato, ele não tem muita importância, mas ainda assim, ele traz algumas experiências para nós. A gente tem o gosto pela vida com Jesus, porque a gente viveu uma vida sem Jesus. A gente sabe que a vida sem Jesus é ruim, porque a gente vive com Ele hoje. Amém, irmãos? A gente já viveu sem Ele, mas hoje a gente vive com Ele, é por isso que a gente sabe. Então, nesse sentido da experiência, o passado é importante. E Paulo não menospreza esse fato. O fato é que aqui, nesse sentido, ele gostaria de focar essa questão. Então, eu queria pensar com você que o ano de 2020 foi um ano difícil, foi um ano complicado, foi um ano de dor, de agonia mesmo para todos nós. Mas vamos pensar o seguinte, como experiência, esse ano foi e será muito importante para nós, para toda a nossa história, pode ter certeza. Um ano que será lembrado por toda a história. A gente vai contar para os filhos, para os netos, provavelmente. Enfim, a gente vai lembrar muito desse ano. E que ele sirva para nos ensinar muita coisa. Que ele sirva para a gente valorizar muita coisa. Ok. O passado, então, fazendo essa análise do passado, fazendo essa análise das coisas já ocorridas, a gente agora pode pensar um pouquinho, antes de partir para o futuro, que é o nosso objetivo aqui, a gente precisa pensar também um pouquinho no presente. Paulo, ele vai trazer para nós esse texto aqui, a ideia de que o tempo presente é o tempo mais importante que nós vivemos.
Interessante isso. Nós temos 3 tempos para a gente pensar: passado, presente e futuro. Dos 3, para Paulo, o mais importante é o presente. E de fato é. Para alguns especialistas, isso também é verdade. Alguns especialistas vão dizer que o tempo mais importante para alguns analistas é o tempo presente. Considerando que o passado já passou, já ficou para trás, a gente não tem muito o que fazer em relação a ele não vai voltar mais. Muita gente até gostaria que voltasse para consertar algumas coisas que fez lá. Eu gostaria que o passado voltasse para mim, mas não tem jeito, não tem como, é impossível isso. Passado não te pertence mais, já era, já foi, não volta mais. O futuro está lá na frente, como o próprio nome já diz, é futuro, está lá na frente, ainda está por vir. Ele não aconteceu ainda, nós não temos conhecimento dele, nós não temos acesso a ele. O futuro é o desconhecido, que a gente não consegue mensurar, que a gente não consegue saber como vai ser. Então a gente também não pode ficar preso a algo que a gente não sabe, a algo que a gente não tem conhecimento, que a gente não tem acesso. Por essa razão, os especialistas vão dizer, então, o tempo mais importante é o presente. Porque o passado já foi, o futuro ainda está por vir, mas eu não tenho acesso a ele, eu não tenho conhecimento, então o tempo importante realmente é o agora, é o que eu estou vivendo, é os meus dias, é o meu momento. Esse é o tempo importante. Ok. E aí a gente pensa assim, se no passado nós erramos, é no tempo presente que nós temos a oportunidade de não errar mais. Amém? Se no passado nós falhamos, nós cometemos um monte de erros, de falhas, nós temos a oportunidade de fazer diferente agora, nesse momento. Por outro lado, se queremos um futuro promissor, é no presente que a gente precisa trabalhar em prol desse futuro. Como a gente já ouviu na palavra de Deus, aqui na semana passada, pelo presbítero Edson, em relação à lei da semeadura, se eu pretendo colher algo lá na frente, eu preciso plantar hoje, senão não vou plantar. Dependendo do que eu plantar, é a colheita que eu vou fazer lá na frente. Então, o tempo presente, de fato, ele é extremamente importante. Paulo vai dizer isso. Paulo vai dizer, agora no presente, eu estou prosseguindo. Agora no presente, eu estou procurando alcançar aquilo pelo qual eu fui chamado, louvado seja Deus. Agora no presente, eu estou com as minhas lutas, com as minhas dificuldades, com as minhas fraquezas, mesmo com as minhas fraquezas, mas eu estou tentando me manter no caminho, me manter na presença de Deus, porque eu pretendo chegar lá no final. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Ele está pensando lá na frente, mas ele está avançando quando? Ele vai avançar quando? Agora. O futuro está lá, mas ele vai deixar para avançar quando chegar lá? Não. Ele precisa avançar agora, é o presente. Esse é o momento, então, de nós fazermos o que precisamos fazer, em relação à nossa vida como um todo, e, principalmente, em relação à nossa vida espiritual. E eu queria pensar com você, agora, de forma mais direta, sobre a ideia do futuro aqui que Paulo apresenta. Visualizando o futuro. Nós estamos pensando em prêmio. Paulo está pensando em prêmio. Paulo está dizendo, eu vou esquecer das coisas que ficaram, mas eu vou avançar para as que estão adiante de mim. E ele diz, nesse sentido, versículo 14, ele diz, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
eu estou prosseguindo para o meu alvo, para o meu objetivo. A ideia de alvo e a ideia de prêmio aqui é muito presente na ideia de Paulo, quando nós trazemos a imagem de um atleta. E facilita para nós compreendermos isso quando nós visualizamos o nosso futuro dessa maneira, com a imagem de um atleta. Um atleta que participa de uma competição, todo atleta, antes e durante a competição, ele imagina o seu prêmio. Todo atleta, ele tem no seu coração, na sua mente, a imaginação pronta do prêmio dele. O troféu, a medalha, o dinheiro, seja lá o que for, que provavelmente ele vai ganhar no final, caso ele vença, ainda não está na mão dele, mas ele consegue visualizar, ele consegue imaginar como se já estivesse na mão dele. É essa ideia que o atleta tem do seu prêmio. E é isso que dá condição para ele continuar batalhando, para ele continuar se exercitando, para ele continuar se preparando e durante a competição, para ele continuar firme até o final da competição. Olha que coisa legal. O atleta, o corredor, o participante de uma maratona, por exemplo, a maratona é um pouco mais de 42 quilômetros, é uma distância considerável, é muito longa a distância, 42 para ser mais preciso, 42 quilômetros, 195 metros. O atleta, ele se preparou o ano todo para participar dessa maratona. Durante todo o ano ele se preparou. Durante todo o ano ele cuidou da sua alimentação, durante todo o ano ele praticou os exercícios necessários, durante todo o ano ele malhou o que precisava malhar, ele fez todo um preparo, ele viveu todo esse período pensando nesse objetivo, pensando nessa competição, pensando no prêmio lá no final. Durante a competição, ele está correndo, ele já está participando da competição e ele está o tempo todo correndo, imaginando a linha de chegada. Ele já correu 10 quilômetros. Se ele fosse um pessimista, ele dizia, mas ainda falta 32. Mas como ele não é um pessimista e como ele tem uma visão, e por causa que essa visão está impregnada na mente dele, está muito clara para ele, por causa disso, ele não pensa, ainda falta 32, mas ele diz, eu já corri 10, só faltam 32. Essa é a visão de quem está correndo, de quem tem objetivo, de quem tem propósito. Isso vale para a vida, isso vale para as nossas coisas, isso vale para a faculdade, para os nossos objetivos, isso vale para a nossa vida social, para a nossa vida familiar, para a nossa vida financeira, isso vale para todos os sentidos. Mas aqui nesse sentido, meus irmãos, eu estou falando de vida eterna, eu estou falando de um grande prêmio, de um maravilhoso prêmio. Se você de fato está nessa caminhada, Jesus já morreu por nós, Ele já derramou o sangue dEle por nós, nós já estamos na caminhada, Ele já nos salvou, Ele já tirou a gente do mundo de pecado, mas a gente precisa permanecer até o final, porque o prêmio está lá no final, o troféu, o grande troféu, que vale muito mais do que qualquer coisa aqui dessa terra, está lá no final, por conta disso, eu preciso permanecer até o final. Que vai fazer a diferença, meus irmãos. E o que faz a diferença na vida de um atleta é a visão que ele tem permanente do prêmio dele lá no final. Ele corre 10, ele corre 20, a canseira começa, o corpo começa a desfalecer, ele corre 30 e ele vai desfalecendo cada vez mais, a sua energia vai diminuindo, a necessidade de hidratação, por mais que ele hidrate durante a corrida, mas ainda é pouco. A necessidade de alimento, ela vai se tornando cada vez mais
perto dele, cada vez mais evidente para ele. A canseira, o enfado, as pernas vão se amolecendo, as pernas vão perdendo o vigor, vão perdendo a força. Ele está quase caindo no finalzinho, já são 40 quilômetros, ele está quase caindo, mas ele não cai, ele continua correndo, ele não tem mais força, parece, mas ele continua correndo, sabe por quê? Porque ele está visualizando o prêmio dele, ele não está focado na força que está acabando, ele não está focado na resistência dele que está terminando, ele não está focado na sede, na fome, não é nessas coisas, ele não está focado nas coisas físicas do corpo dele, que o corpo dele pede, que o corpo dele necessita, mas ele está focado no prêmio dele, que está lá na frente. E por isso que o emocional é importante para tudo na nossa vida. O corpo pode não estar devidamente preparado, mas se o emocional tiver, a gente consegue vencer muitas dificuldades do próprio corpo, a gente consegue passar por cima de muitas dificuldades do próprio corpo, a gente consegue superar isso e chegar no objetivo, porque o emocional, o psicológico está muito forte. Irmãos, essa imagem ela é muito perfeita para a gente pensar sobre o nosso prêmio. A nossa vida aqui, ela é difícil de fato. A nossa vida aqui, ela é complicada de fato. A gente passa por muitas lutas, por muitas dificuldades. Esse ano, nós vivenciamos isso na pele, cada um de nós. Esse ano, nós compreendemos melhor o que é sofrimento, de uma forma que nós jamais imaginaríamos. A vida aqui é difícil realmente. A vida aqui é complicada realmente. Mas Deus tem preparado uma vida maravilhosa para nós. Uma vida plena para nós. Louvado seja Deus. E eu queria que você pensasse o seguinte, quando você estiver desanimando nessa vida, quando durante essa corrida em relação ao prêmio, em relação à vida eterna, em relação a permanecer na presença do Senhor até o final, quando durante essa corrida, na trajetória dessa corrida, você tender a desanimar, faça como os maratonistas. Não fique preocupado com os problemas. Não foque nas dificuldades. Não fique focado nas lutas que você está enfrentando hoje, nas doenças que estão surgindo a cada dia, nas dores que estão surgindo a cada dia, nas lutas que nós temos que labutar no dia a dia, na falta de força que às vezes é real, que às vezes acontece com cada um de nós. Não fique focado nessas coisas, mas foque no prêmio, meus irmãos. Foque na soberana vocação de Deus, o prêmio da soberana vocação de Deus. O Senhor te chamou para esse prêmio. O Senhor me chamou para esse prêmio lá no final, aleluias. Conforme nós já afirmamos, a salvação já aconteceu, mas não na sua plenitude. De forma plena, ela vai acontecer na volta de Cristo, aleluias. Quando esse corpo que é corruptível for transformado, louvado seja Deus. Quando esse corpo que é mortal for revestido da imortalidade, louvado seja o nome do Senhor. E nós recebemos esse corpo novo, esse corpo transformado, dado pelo Senhor. E a partir de então, nós subimos aos céus, meus amados irmãos e irmãs, e temos a condição de herdar a vida eterna. Algo que nós não conhecemos, porque, como de fato já afirmamos, está no futuro, mas nós podemos imaginar o quanto será bom, o quanto será maravilhoso, o quanto será importante essa vida eterna, aleluias. Amados irmãos, nós estamos a vida toda aqui nessa terra, nós vamos padecer a vida toda aqui nessa terra, nós vamos sofrer a vida toda aqui nessa terra, e não adianta a gente dizer que 2021 vai ser muito melhor que 2020, que 2022 vai ser melhor, não adianta, porque a Bíblia não nos dá respaldo para isso, pastor Moisés. A tendência que nós observamos pela palavra de Deus é que as coisas vão piorar.
E talvez isso seja algo importantíssimo para a gente pensar e nos motivar a lutar mais ainda, a permanecer mais ainda na presença do Senhor, pelo prêmio que Ele tem para nós, porque é algo acima de tudo que nós conhecemos nesse mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Apóstolo Paulo diz: aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não desceu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o temem. Deus tem algo grande para você, meu irmão. Deus tem algo grande para mim. E é o grande prêmio. Louvado seja Deus. É um grande prêmio, incomparável. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como Paulo, que estava nessa caminhada, visualizando esse prêmio, assim deve ser eu e você também. Permanecer na caminhada, olhando só o passado, como diz alguns, é sofrer de novo. Mas permanecer nessa caminhada, olhando só o presente também, não tem sentido a vida. Não tem muita importância continuar caminhando. Um especialista vai dizer o seguinte: quem caminha sem saber para onde vai, jamais chegará a lugar algum. A vida precisa ter objetivo, em todos os aspectos. A vida para fazer sentido, ela tem que ter objetivo. A gente tem que ter propósito para a nossa vida. E a nossa vida espiritual tem um grande objetivo, tem um baita objetivo. A gente tem um prêmio lá na frente esperando nós. Então, quando eu estou focado nesse objetivo, não importa o que vai acontecer na trajetória dessa caminhada. Não importa se em alguns momentos eu vou tropeçar e até cair. Mas eu vou levantar de novo e vou continuar. Não importa se em alguns momentos eu vou pensar em desistir. Porque acontece, nós somos seres humanos, em alguns momentos a gente fraqueja mesmo. E a gente pensa em desistir. Mas não importa, pensa lá na frente. Pensa lá no futuro. Pensa lá no principal objetivo. Pensa no prêmio. Pensa no galardão, que é grande demais, que Deus tem preparado para mim e para você. Pensa nisso, porque isso vai te motivar, meu irmão. Isso vai me motivar, isso vai me dar gás, isso vai me dar garra, isso vai me dar força, isso vai me dar energia para continuar caminhando, para continuar correndo e chegar lá no final, no nome de Cristo, aleluias. Chegar firme para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurado aqueles que perseverarem até o fim. É isso que diz a palavra de Deus. Se você perseverar até o fim, você será bem-aventurado, eu serei bem-aventurado, nós seremos bem-aventurados e receberemos o prêmio lá. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Objetivo para a vida, objetivo para a vida eterna. O apóstolo Paulo, ele foi um homem de objetivos muito bem definidos. Enquanto ele não conhecia Jesus, ele tinha os seus objetivos e ele permeou nesses objetivos, apesar dos erros que ele cometeu. Mas depois que ele conhece Jesus, depois da transformação dele no caminho de Damasco, depois que ele tem esse maravilhoso encontro com Cristo, ele tem objetivos muito mais definidos e muito mais importantes para a vida dele. E ele segue toda a vida dele pensando, trabalhando, cuidando desses objetivos. No presente dele, olhando para o futuro, aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, versículo 19, ele vai dizer: já estou crucificado com Cristo. E o versículo 20, ele diz: agora eu não vivo mais a minha vida. Eu não vivo mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim.
Ele diz, não tem mais importância as minhas credenciais, não tem mais importância as coisas que para mim eram positivas, que para mim eram importantes, não tem mais importância essas coisas. O que importa para mim agora é Cristo na minha vida. É a pessoa de Jesus, é a graça dele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero com isso dizer para você o seguinte, irmãos, tem sim muita coisa importante nessa terra, tem sim muita coisa que a gente precisa permear nessa terra, tem sim muitos objetivos importantes para essa vida aqui, enquanto a gente viver aqui. Tem muita coisa aqui que a gente precisa lutar, que a gente precisa buscar, tem muitos objetivos que precisam ser traçados e precisamos trabalhar em cima deles. Mas não perca jamais o principal foco do seu principal objetivo, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Que todos os demais objetivos para a sua vida, que todos, seja faculdade, seja casamento, seja financeiro, seja em adquirir um carro tal, seja em adquirir isso, adquirir aquilo, seja em ter filhos, seja em ser engenheiro, em ser médico, em ser isso, ser aquilo, seja quais forem os seus objetivos, que esses objetivos, que eles não atrapalhem, que eles não compliquem de certa forma o seu principal objetivo, que é a sua vida eterna em Cristo Jesus. Esse é o principal objetivo. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor. A vida, para fazer sentido, precisa ter objetivo. E se tem algo que faz sentido para mim e para você, é saber que o Senhor nos aguarda. Amém? E que nós estamos aguardando Ele, que nós estamos aguardando aquele grande dia, o dia do encontro de Cristo com a noiva, a igreja dele, santa, imaculada, irrepreensível, separada, comprada e remida pelo sangue dele. Essa igreja que é o corpo dele, um dia vai encontrar com ele nas nuvens dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Para a gente finalizar a nossa reflexão, eu queria só citar para você uma frase que eu vi pichada no muro quando eu vinha para cá, para a igreja. Não sei exatamente qual foi o objetivo da pessoa, o que ela estava pensando quando escreveu. Mas a frase é assim, é uma pergunta. O que você vai fazer antes de morrer? Achei interessante. Talvez essa frase pode ter duplo sentido. Talvez quem escreveu, talvez, é uma pessoa que esteja pensando no fim da sua vida. Talvez quem escreveu essa frase é alguém que esteja desanimado com a vida. Talvez é alguém que esteja pensando, a vida não tem mais sentido para mim, não tem mais importância, então eu quero fazer uma última coisa e acabar com a minha vida. Esse é um possível sentido. Mas o outro sentido, que talvez a pessoa tenha escrito essa frase, o que eu vou fazer antes de morrer, talvez a pessoa esteja fazendo a seguinte reflexão. O que eu posso fazer de bom? O que eu posso fazer para garantir um bom futuro? O que eu posso fazer antes da minha morte? Porque depois da morte eu não tenho mais o que fazer. O que eu posso fazer para garantir uma vida boa lá na frente? Se tem algo que eu possa fazer, precisa ser agora. Depois não dá, depois vai ser impossível. Para nós cristãos, eu perguntaria, o que eu posso fazer ou antes da morte ou antes da volta de Jesus? A boa notícia que eu tenho para você é que a grande coisa que eu precisava fazer, Jesus já fez por mim. A grande coisa que você precisava fazer, Jesus já fez por você, que foi morrer na cruz por nós, que foi derramar o sangue dele e dar o direito à salvação. Jesus já fez isso por nós.
Mas tem algo que eu preciso fazer ainda, é permanecer na presença dele até o dia que ele voltar para me receber o grande prêmio. Amém, irmãos? Vamos fazer isso para a glória de Deus? E que assim, 2021 seja uma bênção para mim e para você. Que 2021 seja melhor, sim, em nome de Jesus, do que 2020. Porque 2020 foi duro realmente, foi difícil. Que 2021 seja melhor. Mas que seja melhor na presença de Deus. Que seja melhor aos pés de Cristo. Que seja melhor quando nós estivermos visualizando o nosso grande prêmio. Sabendo que a cada ano que passa, pastor Moisés, nós estamos mais perto desse prêmio. A cada ano que passa, a cada dia que passa, a cada mês que passa, nós estamos mais próximos de receber esse grande galardão que Jesus tem para nós. Amém? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. E que de fato nós possamos permanecer em busca do nosso grande prêmio, que é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor, agradecidos a Ele pela sua palavra, agradecidos a Ele pelo ano, por tudo que Ele tem feito a nós até aqui, agradecidos a Ele pela graça, pela misericórdia, pela bondade dEle, tão presente na nossa vida a cada dia, agradecidos a Ele por um amor tão grande, por um amor tão incomparável, para comigo, para com você, para com cada um de nós, amém, irmãos? E vamos pedir nessa oração que o Senhor continue nos dando força, que o Senhor continue nos dando resistência espiritual, para a gente enfrentar toda e qualquer dificuldade que vem pela frente, mas que a gente permaneça na presença dEle, visualizando esse grande prêmio, amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, glorificado, exaltado é o Teu nome, Senhor. Toda honra e glória, Pai querido, seja dada a Ti. Todo louvor, toda adoração seja dada a Ti. Bendito és Tu, Senhor, para sempre. Porque o Senhor tem abençoado as nossas vidas. Porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, aleluias. Estamos terminando, Senhor Jesus, o ano de 2020. Apesar de todas as lutas, apesar de todas as dificuldades que enfrentamos, mas nós podemos dizer que o Senhor tem estado conosco, que o Senhor tem fortalecido a sua igreja, que o Senhor tem fortalecido o seu povo, que o Senhor tem fortalecido cada um de nós, que o Senhor tem dado condições para a gente permanecer, Pai, na Tua presença, mesmo enfrentando lutas, mesmo passando por adversidades diversas, mas o Senhor tem dado condição para a gente permanecer firme, seguindo os Teus propósitos, seguindo os objetivos pelos quais o Senhor traçou para a nossa vida, aleluias, e nós aceitamos esse objetivo, nós entendemos como realmente prioridade para a nossa vida, nós entendemos como importante esse objetivo para a nossa vida, e nós estamos permeando a Ele, Senhor Jesus, porque o Senhor tem nos dado graça, porque o Senhor tem nos dado força, porque o Senhor tem nos dado ânimo, porque o Senhor tem nos dado, Pai querido, energia suficiente para continuar, Senhor Jesus, nessa caminhada. Oh Deus eterno, Senhor da glória, mas temos um ano todo pela frente, Senhor, e a gente não sabe, Pai, como seres humanos, a gente não sabe o que nos espera lá na frente, a gente não sabe, Pai querido, das possíveis lutas que teremos de enfrentar lá na frente, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece todas as coisas. Nós pedimos, Pai querido, que no nome de Cristo, o Senhor nos ajude, Pai querido, a continuar nessa caminhada, no ano que vem, depois no outro ano, depois no outro, nos demais, até a Tua volta, Senhor. Que a gente tenha força suficiente para permanecer contigo, Pai, enfrentando o pecado, enfrentando esse mundo terrível, enfrentando, Senhor Jesus, cada batalha que nos é proporcionada, que nos é colocada à frente, enfrentando tudo isso, porque o nosso prêmio é glorioso demais, aleluias. Porque o nosso prêmio é grande demais para a gente pensar em desistir no meio do caminho. Porque o galardão é maravilhoso demais para a gente pensar em parar no meio da estrada.
Glória seja dada a Ti, Senhor, para sempre. Seja conosco, Senhor. Seja com a Tua igreja, seja com o Teu povo, seja com cada um de nós. E nos dê condição para permanecer na Tua presença, visualizando sempre o grande prêmio que é, Senhor Deus, a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma vida de perfeita paz, uma vida de perfeita alegria, uma vida de gozo, uma vida de coisas extraordinárias, de coisas incomparáveis a essa vida, a esse mundo, de coisas desconhecidas para nós, mas coisas boas, coisas maravilhosas que Deus tem para todos nós, aleluias. Nós Te louvamos, Pai, e pedimos que essa graça, que essa mesma misericórdia que esteve conosco durante todo esse período de 2020, que ela permaneça em 2021 e nos próximos anos, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Louvado seja o Teu nome, bendito seja o Teu nome, glórias a Deus, aleluias. Louvado é o Teu nome, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Que o Senhor abençoe cada um de nós. Pastor Moisés, se quiser, vem despedir para nós, por gentileza. Eu posso? Tá bom. Faremos então a despedida do nosso culto, agradecendo a participação dos irmãos de forma presencial e os que de forma online também participaram do culto. Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas. Tenhamos um sábado abençoado em nome de Jesus. E amanhã tem culto novamente às 19 horas, né, pastor? Estaremos aqui adorando e glorificando o nome do Senhor. Amém? Inclina a tua cabeça, fecha os teus olhos. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos e convosco permaneçam para sempre. Amém. Glória a Deus.